seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao maior canal de geotecnologias do Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Vanessa Bastos, sou PhD em Geoinformática e sou também aqui a instrutora dos cursos de linguagem de programação Python aplicada ao geoprocessamento da ClickGeo. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva agora para não ficar de fora de todo o conteúdo que a gente traz sobre geoprocessamento, linguagem de programação Python, linguagem de programação R, tudo aplicado ao geoprocessamento, Power BI. Sério, é muito conteúdo que a gente traz aqui toda semana para você. Então se inscreva agora se você não está inscrito para não ficar de fora. Bora falar então do nosso assunto de hoje. Hoje eu vou te ensinar como realizar interpolação de dados usando a linguagem de programação Python. Como você deve saber, a interpolação de dados é algo muito corriqueiro no geoprocessamento. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer aí estimar uma superfície, né, uma composição de dados raster, a partir de pontos amostrais que a gente colocou aí, coletou na nossa área de estudo. Então é uma operação bem corriqueira. No nosso caso, eu vou mostrar aqui para vocês como se faz, utilizando os dados da fazenda Canchim, que é uma fazenda de pesquisa aí da Embrapa, mas esses dados não foram coletados por mim, tá? Esses dados foram coletados por um dos meus professores de mestrado, nesse caso é o professor Dr. Carlos Felgueiras aí do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu fui lá buscar esses dados no banco antigo do Spring que eu tinha de quando eu aprendi krigagem com eles. Então, não achei um artigo diretamente para citar os dados. Se alguém souber qual é o artigo, já me avisa aqui para eu poder colocar na descrição do vídeo, beleza? Então, a gente vai usar esses dados para analisar aí a nossa interpolação. E nesse caso, o método de interpolação que a gente vai usar neste vídeo é o do vizinho mais próximo, que nada mais é do que a amostra, né, que está mais próxima ao ponto sendo interpolado, vai receber o valor do vizinho mais próximo. É bem simples esse tipo de interpolação. Mas conforme a gente for aprendendo, você pode comentar aqui no vídeo e pedir para eu criar outros vídeos com outros tipos de interpolação, que daí eu já vejo que vocês estão interessados e querem aprender mais sobre esse assunto. Mas bora pôr a mão na massa agora então. Então eu já tô aqui, olha, com o meu ambiente do Colab aberto. Se você nunca acessou o Colab, a única coisa que você precisa é uma conta gratuita do Gmail e a partir daí você só põe no Google Colab ou Google Collaboratory e busca essa ferramenta, que você vai chegar numa interface parecida com essa aqui que está na tela, que nada mais é do que uma possibilidade aí de execução de código Python dentro do seu navegador, o que facilita muito para iniciantes, pois dessa forma você não precisa instalar várias coisas na sua máquina, tá? Então, uma vez que você estiver nessa tela aqui, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Eu já carreguei os meus dados aqui, ó, eu tô com os dados de shapefile, que são as minhas amostras e o recorte da área, tá aqui no ambiente do Colab já. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar a biblioteca GeoPandas, que é para manipulação de dados vetoriais, que é o que eu vou usar para ler os meus pontos amostrais. Então, vamos lá. Exclamação, pip, install, GeoPandas. E -q, para que seja uma instalação silenciosa. Vou executar e vou adicionar uma célula de código. Enquanto a instalação está sendo feita, ó, tá rodando aqui, demorou 5 segundos, já instalou, talvez a sua demore um pouco mais. Eu vou vir no Mais Code e vou adicionar uma célula de código. Adicionei. O que eu vou fazer? Eu vou importar GeoPandas, já que eu já instalei. A importação de uma biblioteca funciona da seguinte forma. Quando você instala a biblioteca, é o equivalente a comprar um livro e pôr na sua estante. Quando você importa ela para o ambiente, é como se você pegasse esse livro, abrisse e aí então a informação desse livro fica disponível. Então a gente vai fazer import GeoPandas as GPD. GPD é o apelido que eu estou usando para a biblioteca GeoPandas e pode executar essa célula. Adiciona outra célula de código e agora que a gente já importou a GeoPandas, a gente vai ler os nossos dados das amostras. Olha só que fácil. A gente vai chamar os dados de pontos igual gpd.read_file. Então, da biblioteca GeoPandas, a gente vai usar a função .read_file. Abre parênteses, abre aspas. Dentro das aspas, a gente vai passar o nome do arquivo que a gente quer ler. No meu caso aqui, qual que é o nome do meu arquivo? É o cat
underscore object underscore pt. Então, eu posso vir aqui com o botão direito e clicar em copy path. E fechar. E colar aqui. Então, eu vou executar para ler esses dados. Executei, ó, já foi lido. Então, eu vou adicionar outra célula de código. Eu vou querer ler aqui também o limite da minha área de estudo, para a gente poder plotar e visualizar. Então, eu vou chamar aqui de lim, de limite, igual gpd gpd.read underscore file, abre parênteses, abre aspas. Vou aqui no caminho, nas pastas do Google Collaboratory, e eu quero ler esse arquivo que é o recorte. Então, clica com o botão direito, copy path, fechar. Então, o caminho para o limite da minha área de estudo. E executa. Executou. Adiciona outra célula de código. Então, agora, a gente importou aí os dados. Então, vamos verificar, antes de plotar, a gente precisa saber se esses dados estão no mesmo sistema de coordenadas, ou mesmo CRS. Porque se eles não estiverem, a gente precisa converter. Então, como que a gente verifica isso? A gente pode fazer pontos.crs, que é a propriedade Coordinate Reference System, igual lim.crs. O que acontece? Vou executar. Se isso aqui retornar true, que nem retornou, quer dizer que os sistemas de coordenadas são os mesmos. Então, tudo bem. A gente pode trabalhar com esses dados, né, sem converter, porque ambos estão no mesmo sistema de coordenadas. Se não estivessem, a gente teria um desencontro desses dados, né, no espaço geográfico, eles não estariam na mesma localização. Então, vamos plotar eles aqui. Para plotar, a gente começa importando a biblioteca matplotlib. Então, import matplotlib.pyplot_splt. E daí a gente começa a criar o nosso plot. A gente começa criando a figura e o eixo de plotagem. Então, fig, ax igual plt.subplot. Aliás, ponto subplots, plural, abre e fecha parênteses. Fechou parênteses, enter. O que eu estou fazendo aqui? Nessa linha eu estou criando uma figura e um eixo de plotagem para adicionar os dados para a gente poder visualizar. Então agora, a primeira coisa que eu vou plotar vai ser o limite. Então, lim.plot. Por que lim? Porque lim é o nome do objeto de limites aqui que a gente importou. Lim.plot, abre parênteses. Dentro do parênteses eu vou passar como argumento color, que é a cor que eu quero que seja plotado, igual, abre aspas, blue, fecha aspas, vírgula, ax igual a x. Por quê? Esse ax aqui define o eixo de plotagem. E eu estou dizendo que o argumento ax é igual ao eixo ax que eu criei aqui em cima. Porque isso vai garantir que eu consiga plotar o meu limite e os meus pontos na mesma figura, no mesmo eixo. Vocês vão ver a hora que a gente rodar. Fecha parênteses, enter. Vamos adicionar agora os nossos pontos. Então, a gente vai fazer pontos.plot, abre parênteses. Aqui, a gente vai plotar uma coluna específica que está nos nossos dados. Ó. Column igual, abre aspas, avg underscore z, e no caso é z minúsculos, e fecha aspas, vírgula, ax igual a x, mesmo eixo de plotagem, vírgula, legend igual true, a gente quer que a legenda apareça, e vírgula, cmap, que é o argumento color map, igual, abre aspas, como que eu quero que seja mapeado esse atributo avg underscore z? Eu quero que ele varie do amarelo, então YL, para o laranja, o R, para o vermelho, RD. Fecha aspas, fecha parênteses. Ai, mas como que você sabe que é a coluna AVG underscore Z que tem que ser mapeada? Porque eu conheço os dados, mas você que não conhece, como você poderia descobrir? A gente pode adicionar aqui em cima mais uma célula de código e fazer o seguinte, ó, pontos.head, abre e fecha parênteses para ver o começo da tabela, né? O começo do GeoData Frame. E daí a gente vê que a gente tem um ID, o AVG underscore Z, que é o valor da cota altimétrica média, e a geometria. Então, por isso que a gente está usando esse atributo, AVG underscore Z, que é a elevação.
Continuando o nosso plot aqui, adicionamos os pontos, fecha parênteses, enter. Agora a gente simplesmente faz plt.show, abre e fecha parênteses, para mostrar tudo que foi criado aqui como um plot. Vamos executar. Deu um erro. Tá. Eu esqueci de adicionar aqui, ó, plt.subplots, abre e fecha parênteses, por isso que ele está reclamando. Executa novamente. Pronto, deixa eu tirar o zoom para vocês verem. Então, aqui em azul a gente tem a área da fazenda Canchim e os pontos aqui são os pontos amostrais da altimetria, que está variando aí entre 700 e 900 metros. Então, estão aqui os nossos dados. Esses são os dados que a gente vai usar para a interpolação. Vamos adicionar mais uma célula de código, agora que a gente já visualizou esses dados. E daí aqui tem duas formas que a gente pode prosseguir. A gente pode dividir, a gente pode simplesmente usar todos os dados na nossa interpolação, mas o problema é que se a gente fizer isso, a gente não vai ter como verificar a qualidade dessa interpolação. Ou a gente pode dividir aí os dados em treinamento e teste para calcular, então, o erro aí da nossa interpolação e verificar o quão fidedigno estão sendo esses resultados. No caso, o que eu vou fazer? O foco hoje é ensinar para você como interpolar. Então, se você estiver interessado em aprender como fazer a avaliação dessa interpolação, deixa um comentário aqui no vídeo dizendo: quero aprender a avaliar a interpolação. Porque daí eu posso produzir um próximo vídeo para vocês mostrando como fazer essa interpolação com a divisão das amostras em treino e teste. E daí a gente faz um outro vídeo sobre isso. Então hoje vamos focar em interpolar. O que a gente vai fazer? A gente tem as nossas amostras dos pontos, adiciona outra célula de código aqui e vamos fazer o seguinte. A gente vai definir as variáveis x igual, y igual e z igual. O que essas variáveis vão ser iguais a? O x são as coordenadas x do nosso ponto, dos nossos pontos amostrais. O y são as coordenadas y dos pontos amostrais. E o z são os valores do atributo que a gente quer interpolar. Então, a gente vai extrair cada um desses. Como? Então, vamos começar pelo x. Então, o x vai ser igual pontos, ponto geometry, que é uma propriedade, ponto x. Esse pontos aqui, o nosso GeoDataFrame, como vocês viram aqui em cima, ó, ele tem essa coluna geometria, que representa o vetor, né? O ponto que está lá no nosso mapa. E quando eu faço o nome desse GeoDataFrame, ponto geometry, eu estou acessando aquela coluna. E quando eu adiciono o ponto x, eu estou acessando só a coordenada x daquela geometria. Então é isso que a gente está fazendo nessa linha aqui para extrair os valores de x. E a gente vai repetir o mesmo para o y. Então a gente para o y vai fazer pontos, ponto geometry, ponto y. E para o z, a mesma coisa. Pontos, ponto geometry, ponto z. Não, porque o nosso z aqui, na verdade, é AVG. Ops. Aliás, aqui não tem geometry. Vai ser pontos, ponto AVG, underscore z. Por quê? Porque é o nosso atributo que a gente quer interpolar, né? A altimetria ali dos pontos que foram coletados. Feita a extração, aqui, vamos executar para ver se está tudo certo. Aparentemente tudo ok. Vamos adicionar outra célula de código e prosseguir. Qual que é o próximo passo? Bom, a gente já tem as nossas amostras, tem os valores de x e y e tem os valores de z. Só que para a gente interpolar, a gente precisa criar um grid de saída que vai definir aonde os valores serão interpolados para gerar essa nossa superfície. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, a gente vai importar a biblioteca NumPy, import NumPy as NP, que ela vai nos ajudar a manipular os arrays e outros tipos de dados. Depois disso, a gente vai começar a criação do nosso grid. A gente vai definir as variáveis xmin, vírgula, ymin, vírgula, xmax, vírgula, ymax, igual ao quê? Pontos, ponto total, underscore bounds. O que isso aqui faz? Essa função ponto total bounds vai extrair dos nosso GeoDataFrame pontos
os valores mínimos, máximos de x e y. Então, é como se você extraísse as coordenadas do retângulo envolvente, que é o que a gente vai usar de limite ali para definir a área que a gente vai interpolar. Então, esse é o primeiro passo. E aqui a gente pode fazer a atribuição dessa forma, porque o Python aceita atribuição múltipla, né? Então, a gente pode fazer xmin, ymin, xmax e ymax igual ao resultado disso. Enter. E agora a gente começa a criar o grid de x, nas coordenadas x. Então, grid x igual np da numpy.arrange, abre parênteses. E a gente vai arranjar, esse arrange vem de arranjo mesmo. A gente vai arranjar aí as nossas coordenadas, começando a partir de xmin, o valor mínimo de x, menos 5, até xmax mais 5 metros, nesse caso, vírgula, de quanto em quanto? De 10 em 10 unidades, vírgula 10, vírgula. Dtype, qual que é o tipo de dados que eu quero que seja usado para esse grid? Dtype igual, abre aspas, float 64. Então, a gente definiu aqui para x. Vamos repetir o mesmo para y. Grid y igual np.arrange ymin menos 5, vírgula, ymax mais 5, vírgula, de 10 em 10, vírgula, dtype igual, abre aspas, float 64. E vamos executar aqui para a gente ver o que está dentro desse grid x, grid y. Vamos lá. Adiciono uma célula de código. Olha só, grid x. São valores que estão variando aí de 10 em 10. É como se você estivesse criando todas... Como não, né? Você está criando todas as coordenadas x que serão usadas aí no grid final de interpolação. E a mesma coisa se a gente verificar o grid y. Olha. Então, você tem aqui todo o grid. Então, agora que a gente definiu as coordenadas em x e y, a gente tem que combinar elas no que é chamado de um mesh grid. Então, a gente vai vir aqui nessa linha e vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que xi, yi igual np.meshGrid, abre parênteses, grid x, grid x, vírgula, grid y. Então, a gente está criando aqui um mesh grid, um array, na verdade, que tem como se fosse a configuração de uma estrutura de grade aí para você interpolar esses valores. Então, está criando pares de x e y numa estrutura espacial. Vamos executar. Executamos aqui os valores, o mesh grid, vamos ver o que está dentro de x e y aí, ó. Se a gente for em mais código, adicionar uma nova célula e fizer xi, olha o que a gente tem agora. A gente tem esse array com as coordenadas de x em xi. E em yi a gente vai ter um array com as coordenadas de y. Beleza, já conseguimos criar o mesh grid. Qual que é o próximo passo? O próximo passo aqui é a interpolação em si. Então, vamos adicionar outra célula de código. E aqui nela, o que a gente vai fazer? A gente vai importar primeiro o interpolador da biblioteca SciPy. Então, from scipy.interpolate, que vem de interpolador, import nearest d interpolator. Então, from scipy.interpolate, import nearest nd interpolator. Então, da biblioteca SciPy, do módulo de interpolação, que é o interpolate, eu estou importando a função nearest nd interpolator, que é o interpolador de vizinho mais próximo, que funciona da seguinte forma. Para cada ponto que está sendo interpolado dentro daquele mesh grid que a gente criou, o valor atribuído ao ponto que não foi mensurado, que não foi amostrado, vai ser o valor coletado para a amostra mais próxima dele. É simples assim, gente. E como que a gente executa isso e implementa no Python? Vamos lá. Primeiro, a gente cria o nnb_interp, que é o quê? Interp igual. A gente vai criar um interpolador baseado nas amostras de x e y que a gente tem dos nossos pontos. Então, é o primeiro passo. Então, nnb_interp igual nearest nd interpolator, que é a função que a gente vai usar, abre parênteses.
Daí, como argumento, a gente tem que passar os valores de x e os valores de y lá para serem interpolados. Para fazer isso, a gente passa como argumento uma lista, então list, abre parênteses, zip, que vai combinar as coordenadas de x e y, abre parênteses novamente x, y, fecha parênteses novamente, vírgula z. O que isso aqui está fazendo? Bom, vamos quebrar por partes antes de rodar essa célula. No mais code aqui, se a gente fizer x e y separado, como a gente já rodou, ó, x é essa lista aqui com os valores que a gente tem das coordenadas em x, o y também são os valores das coordenadas em y. Quando a gente faz no Python zip x, y, olha só o que acontece. A gente cria esse objeto aqui do tipo zip que está combinando x e y. Se a gente colocar na frente list, a gente está transformando isso numa lista de valores. Vamos executar para você ver. E daí o que a gente tem não é mais os valores individuais separados de x e y. Ó. Eles estão combinados aí em tuplas, em duplinhas. Então a gente tem o x e o y. E é exatamente o que a gente precisa para a interpolação. Então por isso que a gente está fazendo esse list, zip, e daí por último passando o z. Então deixa eu deletar isso aqui. Então a gente cria o interpolador aqui, passando todos os parâmetros do que foi mensurado, que veio lá do nosso GeoDataFrame. E a gente executa. Executamos. Adiciona outra célula de código. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar esse interpolador ao nosso grid que foi criado para estimar, né, os valores onde eles não foram, de fato, medidos. Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar o interpolador que a gente acabou de calcular. Então, vamos chamar aqui o resultado de nnb_z igual nnb_interp, que é o interpolador que a gente acabou de criar aqui em cima. Abre parênteses. O que eu preciso passar como parâmetros? Eu preciso passar o nosso xi, que é o valor lá, os valores das coordenadas de x no grid que a gente criou para o resultado da interpolação, vírgula yi, que também são os valores das coordenadas em y, que é onde o interpolador deve estimar o valor aí da altimetria. E fecha parênteses e executa isso. Executou, adiciona uma sala de código. Vamos verificar qual é o tipo desses dados. Então, vamos fazer um print para mostrar na tela. Abre parênteses type, abre parênteses nnb_z e executa. Olha, ele é um array da NumPy, que é o que é esperado. Muitas vezes quando a gente trabalha com superfícies, com rasters aí no Python, o que é utilizado por trás é um array, uma matriz aí da NumPy, beleza? Então, vamos fazer o que aqui? Vamos mostrar também o resultado. Vamos adicionar uma célula de código e fazer nnb_z e executa. Então, olha aqui, 851, 749 são metros isso, e são os valores interpolados, o resultado da interpolação usando o vizinho mais próximo para o grid que a gente definiu ali, cobrindo, né, toda a área de estudo, ou seja, do x mínimo ao x máximo, menos 5 e mais 5, de 10 em 10. O que a gente pode fazer agora? Vamos visualizar o resultado. Então, para visualizar o resultado, a gente adiciona uma célula de código e vai criar aqui primeiro as figuras e o eixo de plotagem. Então, fig,x igual plt.subplots, abre parênteses, vamos definir o tamanho da figura. Então, fig size igual 8,10 polegadas, fecha parênteses uma vez, fecha parênteses a segunda, enter. Daí a gente vai começar plotando o array NumPy aqui da interpolação. Então, vamos definir uma variável chamada cax, igual a x, que é o eixo de plotagem que foi criado aqui em cima, ó, ponto imShow, que é a função para mostrar imagens aí da Matplotlib,
e mshow, abre parênteses. A gente vai mostrar o nnb_z, que é o resultado da nossa interpolação, vírgula. Daí a gente tem que passar a extensão desse nnb. Então, extent igual, abre parênteses. Qual que é a extensão, a cobertura desse nnb? É o que a gente criou lá. É o nosso xmin, vírgula, xmax, vírgula, ymin, vírgula, ymax. Deixa eu ver se está na ordem certa aqui. Xmin, xmax, ymin, ymax. E como a gente fez xmin menos 5, xmax mais 5, ymin menos 5, ymax mais 5. Por que esses valores? Porque foi os valores que a gente definiu aqui em cima, ó, quando estava criando o array para interpolação, criando o mesh grid. Então, a gente coloca eles aqui e fecha parênteses, vírgula, origin. Esse origin, nosso, vai ser igual, abre aspas, lower. Então, ele está definindo aonde que vai começar o mapeamento dos valores que estão no array, para definir se ele começa do topo ou da parte inferior. Então, origin igual lower, nesse caso. E a gente vai definir o mapa de cores. Então, vírgula, cmap igual, abre aspas, y maiúsculo, L minúsculo, O maiúsculo, R minúsculo, R maiúsculo, D minúsculo. Então, yellow, orange, red. Então, vai sair do amarelo, passar pelo laranja e finalizar no vermelho. Fecha aspas e fecha parênteses. Então, aí a gente está adicionando o resultado da interpolação. E o que seria interessante colocar aqui também? As amostras que a gente usou para calcular essa interpolação. A gente pode plotar elas aqui. Como que a gente faz isso? A gente pode usar ponto plot, abre parênteses, color igual, abre aspas, blue, vamos plotar em azul, fecha aspas, vírgula. AX igual a X, porque eu quero que seja plotado no mesmo eixo de plotagem por cima aqui da nossa imagem, vírgula. Marker igual, abre aspas, o sinal de mais. Eu quero que o marcador desses pontos seja um sinal de maisinho, por isso que eu estou usando isso. Fecha aspas, vírgula. Label igual, abre aspas, amostras. Então, o label, o rótulo desse layer vai ser amostras. Fecha aspas, fecha parênteses. Agora, a gente pode adicionar também uma barra de cores que relaciona-se ao atributo de altimetria que a gente está plotando. Então, a gente faz cbar, de color bar, igual plt.colorbar da biblioteca matplotlib, abre parênteses, CAX, que é a nossa imagem, ó, que a gente plotou aqui, a gente chamou de CAX, CAX, vírgula, fraction igual, vamos testar 0.06. Aqui, esse plt.colorbar, o que ele faz? Ele pega o mapa de cores que foi usado aqui em CAX e vai plotar como uma legenda ali, junto com o nosso mapa. E a fração define o tamanho desse mapa de cores ali, dessa legenda, em relação ao tamanho do mapa. Então, às vezes, a gente tem que testar alguns valores. Vamos começar com 0.06. Fecha parênteses, enter. Daí, a gente vai fazer ax.legend para adicionar a legenda ao plot nosso aqui. ax.legend, abre e fecha parênteses, enter. Podemos adicionar um título aqui, se a gente quiser, com plt.title, abre parênteses, abre aspas. Vamos chamar de interpolação com vizinho mais próximo. Interpolação com vizinho mais próximo. Enter. E o último passo é usar o plt.show, abre e fecha parênteses, para mostrar o plot. E executa. Olha só, o resultado de vocês deve ser algo parecido com esse aqui. Então, a gente tem em azul as amostras que a gente utilizou na interpolação. Aqui ao fundo, a gente tem o resultado do interpolador com o vizinho mais próximo. Temos aqui a legenda nossa, mostrando a correspondência entre cores e cada valor. E tudo está sendo mostrado aqui.
Então, como vocês podem ver, o resultado da interpolação está salvo aqui nesse array nnb_z. Mas o que acontece aqui? A gente usou todos os pontos na interpolação, então a gente não tem uma forma direta aqui de avaliar essa interpolação para ver o quanto que ela está aí acertando ou errando. A gente não tem uma medida de erro. Então, se você está interessado em descobrir como você pode dividir esses pontos em amostras de treinamento e amostras de teste, comenta aqui, deixe seu comentário perguntando no vídeo, porque daí eu volto e ensino vocês com outro interpolador. Quem sabe eu não ensino o vizinho mais próximo dessa vez. Então, quem sabe eu não ensino o interpolador pelo inverso da distância, né? Que em inglês é IDW, Inverse Distance Weighting. O interpolador que é aí o inverso da distância. E enquanto eu ensino o inverso da distância, eu também ensino vocês a separar as amostras para ter treinamento e teste e avaliar o resultado da interpolação. Então, se você quer aprender, já deixa aqui nos comentários. Hoje a gente aprendeu aí como realizar essa interpolação com o vizinho mais próximo. É isso por hoje. Eu vou estar aqui te esperando no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não ficar de fora de nada. Abraços e até mais. Tchau, tchau!